Olá, eu sou o pastor Luciano e com alegria deixo uma palavra ao seu coração. E nós não podemos deixar passar em branco esse Dia dos Pais sem deixar uma reflexão bíblica a respeito desse dia. E para mim é muito importante entender Deus como Pai e absorver os significados do que significa dizer Deus é Pai. E está tudo ligado ao nome de Deus. Quando você vai ao Velho Testamento e olha o Novo Testamento, você vai ver uma grande distinção na forma de se referir a Deus e de chamá-lo. Quando você lê o Velho Testamento, Deus ele é conhecido, denominado por vários nomes. Começar de Gênesis. Gênesis inicia dizendo que Deus é El. El é um termo genérico para Deus. É igual ao nosso Deus, que se aplica a todas as formas de Deus. Todas as formas de Deus são chamadas de Deus. O Deus que se revelou em Jesus Cristo é o Deus eterno, é o Deus criador de tudo que há. E nós chamamos de Deus, não é isso hoje? Mas no Velho Testamento, além de El, você poderia chamar Deus de Elohim ou o termo El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. E se você for mais adiante, tem um termo Adonai. O termo Adonai significa Senhor. É um termo muito usado no Velho Testamento, porque Deus é Senhor. E quando Deus se revela a Moisés, Deus apresenta-se como Yahvé, Yahweh ou Jeová. São três formas diferentes a depender da língua e do prefixo. Você vai ter uma forma de traduzir esse nome que Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo 3 e Êxodo 4, que tem a ver com o verbo ser, que é o verbo mais importante de todas as línguas, né? Que tem a ver com ser e estar. E Deus está dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, eu sou o que era, que é e que há de vir. Eu sou aquele que não é empacotado no sistema cronológico temporal. Eu sou aquele que não muda e não envelhece. Eu sou aquele que sempre será. Tem a ver com essa ideia da eternidade de Deus. É assim que Deus se revela a Moisés e passou a ser esse nome, com rigor das práticas judaicas, um nome impronunciável, porque nos mandamentos diz que nós não devemos levar, chamar, usar o nome de Deus em vão. Dessa forma, o judeu evitou e até hoje evita de chamar o nome que Deus se revelou a Moisés, e chama Deus muitas vezes de Adonai, ou se referem a Deus como o Eterno. É muito comum em Israel eles se referirem a Deus como o Eterno, ou como Adonai, El Shaddai, Adonai, e assim por diante. Mas acontece uma mudança radical no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar três formas de se referir a Deus, básicas e usuais. A primeira grande delas é Deus. Se você ler as cartas de Paulo, Deus vai chamar muito o Deus de Israel, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como simplesmente Deus, muito usado. Depois é usado o termo Senhor, e aí é intercambiáveis, tanto a Jesus quanto a Deus. Deus é Senhor, então chamá-lo de Senhor é o mesmo que chamá-lo de Deus. E eu tenho hoje uma terceira forma que quero trabalhar mais nela, porque Jesus implanta e ensina aos seus discípulos também a chamar Deus por um novo nome. E que nome é este? O teólogo J. I. Packer, um inglês anglicano,
ele faz uma afirmação que para mim é sublime. Ele diz: se no Velho Testamento Deus tinha vários nomes, no Novo Testamento, o nome que Jesus queria que o Pai fosse conhecido era o nome Pai. Em outras palavras, Deus é apresentado por Jesus como o Pai. E não só isso, ele vivenciou, praticou, ensinou a importância de ver Deus como Pai. Porque essa visão, esse tipo de relacionamento vai influenciar toda a vida do seguidor de Jesus quando ele olha para Deus e vê Deus como Pai. Isso vai ser profundo e radical na vida do seguidor de Jesus. Primeiro, porque não é apenas uma posição de respeito, de submissão a um Deus, mas é um relacionamento íntimo entre duas pessoas que têm agora a proximidade ou aproximação. Chamar Deus de Pai é um segredo importantíssimo. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, ensinando aos seus discípulos, Mateus 6,9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus está dizendo, antes de orar, antes de iniciar qualquer coisa, você tem que se sentir como filho e ver Deus como Pai. Não podemos ver Deus como apenas um Senhor que tem vontade, que vai exercer sua vontade sobre nós a todo custo e eu tenho que me submetê-la, doendo ou não. Não é assim. Ele quer que você saiba que quando Deus exerce sua vontade sobre sua vida, ele tem antes um sentimento paternal. Ele não tem o desejo de me fazer mal. Ele quer que eu cresça, aprenda e me desenvolva. No contexto da oração do Pai Nosso, no capítulo 7 de Mateus, ele ensinando-nos a orar, ele vai dizer ainda: quem é o pai que, vendo o seu filho pedir um pão, lhe dá uma pedra? Quem é o pai que vê o seu filho lhe pedindo peixe, lhe dá uma serpente? Mostrando que o Pai é movido por sentimentos grandiosos e nobres. O sentimento da maldade não deveria estar presente no coração de nenhum pai em relação ao filho, porque normalmente os pais se sacrificam, se doam para o bem, para o bem-estar do seu próprio filho. Então Jesus, ele não apenas ensina a chamar Deus como Pai, mas ele vivencia esse relacionamento falando de Deus como um Pai. E eu estava lendo aqui alguns versículos, separei alguns. Jesus orando, até na oração entre ele e Deus, ele usa o termo Pai, porque é o termo do aconchego, é o termo da aproximação, é o termo que me leva a me sentir amado, acolhido, renovado. Ele vai falar aqui, João 17:1, diz assim: Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Olha que relação emocional, de dependência, de entrega. No próprio Getsemane, um momento de dor, em que ele é traído, que ele é preso, humilhado. Diz o texto, Mateus 26:39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa dinâmica interna de vontades, né? Vontade própria, e submeter a vontade própria, a vontade melhor do Pai, é algo grande, é uma atitude nobre, e Jesus ensina isso, e ele vai mais uma vez no calor de uma emoção de entrega, no momento da oração, reafirmar que o melhor para ele não é fazer a vontade própria, mas é se submeter à vontade do Pai.
E João 14, 6 e 7, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa ideia de que o Pai é tão maravilhoso, tão especial, é que leva Jesus a nos convidar a ir com Ele à casa do Pai, a conhecer o Pai, a estar com o Pai, a experimentar e vivenciar a bondade, o amor, a generosidade, a misericórdia desse Pai. É isso que Jesus quer quando nos convida a estar com Ele. Jesus tinha um hábito muito especial, ele sempre que podia, ele agradecia ao Pai tudo que dele recebia. Diz Mateus 11, 25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Essa mola que nos leva ao Pai, que nos impulsiona ao Pai para agradecer por quem Ele é e pelo que Ele faz, é fundamental no relacionamento entre pai e filho, filho e pai. E é tão grande isso que quando João Batista fala do ministério de Jesus, que é filho do Deus Pai, ele vai dizer: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E mais, olhando para toda essa dinâmica, João 6,40 diz: portanto, a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se Deus tem uma vontade, eu já disse que Jesus se submete a ela, e nós devemos fazer a mesma coisa, mas a sublime e grandiosa vontade de Deus é que nós tenhamos a vida eterna, e sabemos pelas Escrituras que a vida eterna está em Jesus por um motivo básico e fundamental. Ele morre a nossa morte para que possamos ter a vida eterna por meio exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E no versículo 15 do capítulo 10 de João, Jesus fala algo que é basilar: a necessidade da gente conhecer o Pai e de ser conhecido por Ele. Diz assim: assim como o Pai me conhece, também eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Conhecer a Deus vem com aprofundamento de relacionamento, vem pelo conhecimento das Escrituras, porque nas Escrituras nós vamos saber como Deus se relacionava com Abraão, Isaac, Jacó, com José, com os reis, com Davi, com Salomão. A forma que Deus se relaciona, e é sempre amor e misericórdia envolvidos, nós vamos descobrir que esse Deus vai me amar incondicionalmente, vai me levantar incondicionalmente, vai me fazer andar incondicionalmente, vai me guardar incondicionalmente. Então, conhecer as Escrituras me leva a ter um conhecimento particular, íntimo de Deus. E Jesus diz assim: eu conheço o Pai e Ele me conhece. Eu sei que Deus nos conhece, mas nós precisamos andar muito para conhecer o Pai na nossa profundidade do conhecimento bíblico e do conhecimento relacional. Jesus fala algo num momento muito duro da vida dele, e aqui Jesus já está na cruz, no primeiro momento, quando ele sofre a dor do pecado sobre nós, os nossos pecados são lançados sobre ele, e ele diz assim: meu Pai, meu Deus, por que me desamparaste? É um momento, é um grito de dor, mas ao final ele vai dizer assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. A nossa relação com Deus, ela está imersa no espaço-tempo. Isso significa que nós precisamos de Deus antes de dar o primeiro respirar e no último expirar. Jesus assim:
entrego, Pai, em tuas mãos o meu espírito. É na vida e na morte que nós estamos, ou deveríamos estar envolvidos com Deus, dependendo dele. E Paulo, ele chega ao ponto de ir mais adiante, porque Jesus vai chamar Deus de Abba. Abba é paizinho, e Paulo vai insistir nisso, de que eu tenha liberdade e intimidade na presença dele, ao viver, ao orar, ao sofrer, ao ter vitória, agradecer, orar, clamar, colocar as nossas dúvidas diante desse Pai. Mas o Abba é um termo que envolve duas palavras hebraicas, né? Porque o termo AB é a abreviação do nome Pai. Abraão, Abner, todas as palavras que tem o AB, nomes pessoais no Velho Testamento, tem nesse nome o nome Pai. Absalão e tantos outros nomes na Bíblia que começam com o próprio Abraão, né, que é o pai da fé, ele tem no seu nome o nome do Pai. Mas o interessante é que quando você coloca o A e torna-se Abba, é como os baianos e pernambucanos e algumas pessoas do Nordeste usam, né? O painho. O painho é algo muito carinhoso, o paizinho, o papai. São termos quase que infantis que expressam essa ligação de amor e afeto e dependência. Não olhe para Deus como aquele pai carrancudo, um pai sóbrio em atitudes e gestos de amor, mas olhe para o Pai como aquele ao qual você deve amor e respeito, e não só respeito e obediência. É isso que eu queria dizer para você nesse dia dos pais. Eu quero que você aprenda a importância de ser um pai como Deus foi e é, e a viver nessa dinâmica paternal e filial com Deus, vencendo talvez alguns traumas, trazendo para a sua realidade uma nova dimensão, onde o afeto e o amor estão presentes, e não viva apenas na busca de satisfazer esse pai, que é Pai eterno, pela obediência simplesmente. Mas todos os seus gestos sejam gestos que expressem amor, gratidão por tudo que ele fez por você. É bem verdade que nada que você faça vai compensar, vai equilibrar ou igualar o que ele fez por você. Mas nas suas pálidas ações, nas insuficientes ações ou gestos, você estará dizendo: eu nunca farei e serei como o Senhor é como Pai, mas eu vou tentar ser e aprender com o teu exemplo. Que Deus abençoe sua vida, que Ele guarde a sua vida, e que todos os pais sejam hoje honrados, abençoados por Deus Pai, e que possamos aprender com o Deus Pai nesse dia de hoje. Fica com Ele, hoje e sempre. Amém. Tchau.